Sou Alissa Dan, tenho 26 anos e, há 3 anos, venho criando os 4 filhos da minha irmã como se fossem meus. Meu negócio de confeitaria faliu, me deixando sem um centavo. Então, mudei para a casa dela para recomeçar. Mas, em vez de reconstruir minha vida, virei babá não remunerada, cozinhava, dirigia, cuidava das crianças, enquanto ela trabalhava à noite e quase nunca aparecia. Eu me equilibrava entre um emprego de meio período em uma cafeteria e aulas de design gráfico de madrugada, correndo atrás de um sonho que parecia cada vez mais distante. Até que, numa noite, ela soltou a bomba: estou grávida de novo. Do 5º filho. Meu estômago se revirou. Eu já tinha aberto mão de tudo: minhas economias, meus objetivos, minha liberdade, e agora viria mais um bebê. Eu não aguentei. Não dá mais, não posso continuar assim, explodi, a voz trêmula enquanto batia a porta do meu quarto. O olhar dela endureceu como se eu tivesse atraído. Naquele instante, decidi que iria embora para finalmente viver por mim mesma. Mas ela não deixou barato. Sua reação foi explosiva, e as coisas saíram do controle rápido. O que aconteceu depois virou nossa família de cabeça para baixo. Se você já se sentiu preso carregando o peso da vida de outra pessoa, compartilhe sua história nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva e ative o sininho para acompanhar como esse drama se desenrola. Você não vai acreditar no que ela fez. Os dias com os filhos da minha irmã eram uma batalha sem fim. Acordava com o caos de sempre. O despertador tocava às 5h30, e eu me arrastava para levantar e preparar as crianças. O mais velho, Logan, de 15 anos, já discutia com a irmã, Ellie, de 12, sobre quem ficaria com o último Pop Tart. Você comeu o meu ontem, Ellie gritou, batendo a porta do armário. Eu me meti no meio, dividindo o doce ao meio, enquanto Hunter, de 9 anos, derramava suco de laranja no balcão. Nora, de 6, se agarrava à minha perna, pedindo que eu fizesse tranças antes da escola. Mal tive tempo de engolir um café frio antes de enfiar todos no carro. A ida para a escola era um circo. Logan aumentava o som no último volume, Ellie reclamava de matemática, Hunter fazia perguntas aleatórias sobre dinossauros, e Nora cantava desafinada sem parar. Quando deixei as crianças na escola, minha cabeça já latejava. Corri para a cafeteria, onde me esperava um turno de 6 horas, espumando leite e forçando sorrisos para clientes mal-humorados. Pode ser mais rápido? Latiu um homem de terno, como se eu não estivesse equilibrando 3 pedidos ao mesmo tempo. Eu ganhava $15 por hora, mal o suficiente para pagar o celular e a gasolina. Depois do trabalho, buscava as crianças, ajudava nas lições de casa e preparava espaguete, interrompendo mais uma briga, dessa vez, sobre de quem era a vez de alimentar o cachorro. Cheryl, minha irmã, trabalhava à noite no supermercado com o namorado, Blake. Ou estava dormindo, ou fora de casa. Eu a via talvez 10 minutos por dia, quando ela murmurava obrigada por segurar as pontas antes de desabar no sofá. As noites eram meu único respiro. Depois de colocar Nora na cama e revisar a álgebra de Ellie, eu abria o laptop para assistir às aulas de design gráfico. Sempre amei criar logotipos, sonhava com meu próprio estúdio, mas encarar tutoriais de Photoshop à meia-noite parecia perseguir um fantasma. Meus olhos ardiam de cansaço, e eu pegava no sono no meio da lição, acordando com a bateria zerada. Numa dessas noites, Ellie entrou no quarto e perguntou por que eu estava tão cansada. Só tentando dar conta, respondi, forçando um sorriso. Ela me abraçou e, por um instante, me senti necessária. Mas logo me perguntei, necessária para quê? Trocar fraldas, dirigir para a escola, enxugar lágrimas. Essa não era a minha família. Comecei a perceber o quanto estava carregando. Logan precisava de carona para o treino de futebol, Ellie tinha recital de dança que eu não podia perder, Hunter tinha um projeto de ciências para entregar, e a asma de Nora exigia idas constantes à farmácia. Eu estava gastando minhas economias $3.000 do fracasso da minha padaria em material escolar e consultas médicas. Cheryl ajudava às vezes, mas o dinheiro dela ia para aluguel e comida. Blake, mesmo trabalhando no mesmo turno, nunca contribuiu com nada. Você é tão boa com eles, Cheryl dizia, como se fosse um elogio. Mas não era. Era uma armadilha. Eu estava vivendo a vida dela, não a minha. Numa noite, liguei para Tara, minha melhor amiga, para desabafar. Estou me afogando, confessei,
andando pela cozinha enquanto as crianças assistiam TV. Tara, que já tinha sua própria clientela de design gráfico, não aliviou. Você não é a mãe deles, Alyssa. Não pode continuar colocando seus sonhos em segundo plano. As palavras me atingiram em cheio. Olhei para o laptop, aberto em um projeto de logotipo inacabado, e percebi que não enviava nada há semanas. Meus professores já mandavam e-mails sobre prazos perdidos, e eu estava ficando para trás. As crianças não eram o problema. Eu amava o caos, as manias, as piadas sarcásticas de Logan, os sorrisos tímidos de Ellie, as perguntas infinitas de Hunter, os abraços grudados de Nora. Eles eram minha família. Mas eu não era mãe deles. Cheryl era só que mal aparecia. E Blake agia como se a responsabilidade fosse minha. Eu ouvia brincar com Cheryl sobre trabalho em equipe, mas esse time era basicamente eu fazendo tudo. Fiz as contas, 10 horas por dia com as crianças, 6 no trabalho, mais 3 estudando. Restavam, se muito, 5 horas de sono. Meu sonho de viver do design, de construir algo meu, estava escorrendo pelos dedos. Uma noite, depois que Nora chorou até dormir porque tinha perdido um bichinho de pelúcia, fiquei sozinha, encarando meu caderno de desenhos. Tudo o que tinha feito ultimamente eram bonequinhos para ela, nada dos designs ousados de antes. Fechei o caderno com o peito apertado. Eu não estava apenas cansada. Eu estava desaparecendo. Cada dia criando os filhos de Cheryl me afastava de quem eu queria ser. Eu os amava, mas não podia continuar me sacrificando assim. Algo tinha que mudar. Logo. Uma semana depois, estava dobrando roupas quando Cheryl entrou pela porta. Seu rosto brilhava com uma alegria que eu não via há meses. Atrás dela, Blake carregava uma caixa de pizza com aquele ar de superioridade. Temos novidades, disse Cheryl, animada, puxando minha mão e me levando para o sofá. Estou grávida. 5º filho. Dá para acreditar? Blake assentiu, jogando a pizza na mesa como se fosse parte da comemoração. Minha mandíbula se contraiu, mas forcei um sorriso, murmurando: Uau, parabéns. Por dentro, eu estava em choque. Mais uma criança. Eu já estava no meu limite, e eles agiam como se fosse minha obrigação comemorar. Naquela noite, durante o jantar, Cheryl soltou a verdadeira bomba. Estávamos conversando, disse, lançando um olhar para Blake, que se recostou com um sorriso arrogante. Você é tão boa com as crianças, Alyssa. Precisamos que você assuma mais. Talvez largue o trabalho na cafeteria para se dedicar a elas em tempo integral. Congelei, o garfo parado no meio do caminho. Largar meu emprego, repeti, a voz baixa. Blake deu de ombros. Estamos atolados no supermercado. E com o bebê chegando, não dá para dar conta de tudo. Cheryl emendou. Além disso, estamos apertados de grana. Você podia contribuir com $300 por mês para o aluguel. É justo, já que você mora aqui. Meu coração disparou. $300. Eu mal conseguia sobreviver, gastando minhas economias nas necessidades dos filhos dela. Tentei manter a calma. Eu já faço tudo, levo e busco na escola, preparo refeições, ajudo nas tarefas. Não posso largar meu emprego. Os olhos de Cheryl se estreitaram. Você está aqui comendo da nossa comida, usando o nosso espaço. Você nos deve isso. É só temporário, acrescentou Blake com naturalidade. Depois do bebê, a gente vê. Aquela palavra me fez ferver por dentro. Temporário. Eu era a muleta deles havia 3 anos. Empurrei o prato e me levantei. Preciso pensar, soltei, saindo antes de falar algo que pudesse me arrepender. No dia seguinte, liguei para Tara enquanto as crianças estavam na escola. Eles querem que eu largue meu trabalho e ainda pague aluguel, disse, a voz trêmula de raiva. Estão me tratando como empregada. Tara não hesitou. Eles estão te usando, Alyssa. Você não é funcionária deles. E as suas aulas de design? O seu futuro? As palavras doeram, mas eram verdadeiras. Eu tinha me perdido tanto em sustentar a família da minha irmã que esqueci dos meus próprios objetivos. Desliguei,
encarando meu laptop, onde um projeto de logotipo inacabado permanecia intocado. Eu estava ficando para trás. E para quê? Para brincar de mãe dos filhos da Cheryl. Nos dias seguintes, Cheryl e Blake continuaram pressionando. Pense nas crianças, dizia Cheryl, me entregando listas de tarefas, compras, consultas médicas da asma de Nora, taxas do futebol do Logan. Blake até sugeriu que eu vendesse meu antigo equipamento da padaria para ajudar. Eu queria gritar. Eles não estavam pedindo ajuda. Estavam exigindo que eu entregasse minha vida. Notei como fugiam das responsabilidades. Cheryl dormia enquanto as crianças brigavam, e eu tinha que mediar. Blake chegava do trabalho e ficava rindo com ela, enquanto eu cozinhava o jantar. Para eles, eu era invisível, apenas uma ferramenta para facilitar a vida deles. Uma noite, Logan me pegou guardando o laptop depois de mais uma sessão de estudos. Você tá bem? Perguntou, sem a costumeira ironia. Hesitei, depois respondi. Estou tentando ficar. Ele assentiu, como se entendesse mais do que eu imaginava. As crianças viam tudo. Sabiam o quanto eu fazia. Mas Cheryl e Blake agiam como se fosse meu dever. Fui dormir naquela noite com a mente em turbilhão. Eu não podia continuar. Minhas economias estavam acabando. Minhas aulas, escorregando pelos dedos. E meu sonho de trabalhar com design, cada vez mais distante. Eu precisava encontrar uma saída. Não só por mim, mas para mostrar às crianças que não as estava abandonando. Comecei a procurar anúncios de aluguel na internet, as mãos tremendo ao digitar. $300 por mês? Eu preferia gastar esse dinheiro em um lugar só meu. Eu não era serva deles. E estava farta de ser tratada como uma. Na noite seguinte, ajudava Ellie com a lição de história quando Cheryl entrou na cozinha, braços cruzados, a voz cortando o silêncio. Precisamos conversar. Fechei o livro devagar, me preparando. O que foi? Perguntei, mantendo o tom calmo. Cheryl não perdeu tempo. Você não está colaborando, Alyssa. Pedi para assumir mais, e você ainda insiste nesses turnos na cafeteria. Isso é irresponsável. Minha respiração falhou. Irresponsável. Eu estava administrando a casa dela há anos. Eu faço tudo o que posso, retruquei, a voz afiada. Cozinho, limpo, dirijo as crianças todos os dias. Cheryl revirou os olhos. Isso não é suficiente. Com o bebê chegando, precisamos de você aqui, não perdendo tempo com esse cursozinho de design. Levantei-me de repente, a cadeira arrastando no chão. Minhas aulas não são um hobby. São o meu futuro. Cheryl soltou uma risada fria, amarga. Futuro? Você mora na minha casa, come da minha comida. Agora se acha melhor que a gente? As palavras dela me atingiram como um tapa. Eu quis responder na hora, mas Ellie estava olhando. Seus olhos arregalados. Respirei fundo. Eu não sou sua criada, Cheryl. Te dei 3 anos da minha vida. Ela se aproximou, a voz baixa. Se você não está totalmente dentro, talvez nem devesse estar aqui. Congelei. Ela estava me expulsando? Antes que eu conseguisse responder, Cheryl se virou e saiu, me deixando tremendo de raiva. Peguei o celular e liguei para Tara, andando de um lado para o outro no quintal. Ela me chamou de irresponsável, desabafei, a voz travada. Acha que eu devo a ela a minha vida inteira. A voz de Tara foi calma, mas firme. Alyssa, você precisa estabelecer limites. Você não é funcionária dela, nem mãe dela. Você merece seu espaço, seus objetivos. Assenti, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Eu sei, mas, as crianças. Elas precisam de mim. Tara me cortou. Elas precisam da mãe delas. Não de você sacrificando tudo. Procure um lugar só seu. Você ainda tem economias, não tem? As palavras dela acenderam algo dentro de mim. Eu estava tão presa às exigências de Cheryl que nem tinha pensado no que poderia fazer por mim mesma. Naquela noite, abri o laptop e comecei a procurar apartamentos em Madison.
Encontrei alguns estúdios pequenos no centro, por volta de $1.500 por mês. Minhas economias 3.000 da antiga padaria dariam para o depósito e o primeiro aluguel. Eu teria que manter o emprego na cafeteria, talvez até pegar alguns turnos extras. Fiz as contas com o coração acelerado, entre medo e empolgação. Eu podia dar um jeito. Eu tinha que dar. Mas os rostos das crianças não saíam da minha mente, a preocupação silenciosa de Logan, os abraços tímidos de Ellie, as perguntas sem fim de Hunter, as mãos grudadas de Nora. Ir embora iria machucá-los. Mas ficar significava me perder. No dia seguinte, chamei Logan depois da escola. Estou pensando em me mudar, disse, observando sua reação. Ele franziu a testa, mexendo no moletom. Por causa da mamãe? Perguntou. Assenti. Eu também preciso viver a minha vida. Mas ainda vou estar aqui para vocês, só, de outra forma. Ele não falou muito, mas percebi que estava processando. Passei a noite planejando o orçamento, 1.500 de aluguel, 500 de contas e comida, 200 para minhas aulas. Meu salário da cafeteria $15 por hora, 30 horas por semana daria na conta, se eu cortasse tudo, roupas novas, restaurantes, qualquer extra. Nos dias seguintes, Cheryl percebeu minha distância. Você está estranha, comentou uma manhã, me pegando olhando anúncios no celular. Não levantei os olhos. Só planejando, respondi, num tom neutro. Ela bufou. Planejando abandonar a gente. Típico. As palavras doeram, mas não retruquei. Eu estava cansada de brigar nos termos dela. Mais tarde, Tara me mandou uma mensagem. Você está fazendo a coisa certa. Não deixe ela te manipular pela culpa. Me agarrei àquilo, sabendo que precisava me libertar. Eu não estava apenas deixando uma casa. Estava retomando a minha vida. No fim da semana, eu já tinha uma lista de apartamentos para visitar e um plano para fazer tudo dar certo, não importava o que a Cheryl jogasse contra mim. Alguns dias depois, saí de fininho, logo após deixar as crianças na escola, para visitar meu primeiro apartamento em Madison. Era um estúdio pequeno, apenas um cômodo com uma minúscula cozinha americana, mas era meu para imaginar um espaço onde eu pudesse respirar, trabalhar nos meus projetos e simplesmente ser eu. O proprietário pediu $1.500 por mês, mais o depósito. Assenti, apertando o celular onde eu havia salvo capturas de tela de mais 3 anúncios. Minhas economias $3.000 dariam para cobrir a mudança, mas eu teria que esticar cada centavo. De volta à casa da Cheryl, mantive meus planos em segredo, desviando dos olhares acusadores dela. Eu não estava pronta para outra briga, não ainda. Em vez disso, foquei em preparar as crianças, começando pelo Logan. Depois do jantar, chamei-o de lado enquanto ele ajudava Hunter com um quebra-cabeça. Logan, precisamos conversar, disse, entregando-lhe um caderno. Se eu me mudar, você vai precisar assumir algumas responsabilidades. Os olhos dele brilharam de raiva. Você vai embora por causa da mamãe, não é? Retrucou, jogando o caderno na mesa. Mantive a voz firme. Não estou indo embora de vocês. Estou te ensinando a lidar com as coisas. Mostrei como fazer uma lista de compras, planejar refeições simples como tacos e verificar o inalador de asma da Nora. Ele resmungou, mas prestou atenção, anotando. Você tem 15 anos, falei. É esperto. Você consegue. O maxilar dele se contraiu, mas ele não discutiu. Eli nos ouviu e me abordou mais tarde, a voz baixa. Você está se mudando porque a gente dá muito trabalho? Perguntou, torcendo o cabelo entre os dedos. Meu coração apertou. Não, Eli, não é por vocês. Eu só preciso do meu próprio espaço. Ela me abraçou, o rosto enterrado no meu ombro, e senti seus soluços silenciosos. Apertei-a contra mim, prometendo ficar por perto. Hunter e Nora foram mais difíceis. Com 9 e 6 anos, não entendiam bem a situação. No café da manhã, expliquei que talvez fosse morar em outro lugar. Hunter franziu a testa, mexendo no cereal. Quem vai me ajudar no projeto de ciências? Perguntou. O lábio de Nora tremeu. Você ainda vai fazer minhas tranças?
Assegurei que continuaria visitando, mas os olhares confusos deles ficaram na minha mente. Nos dias seguintes, visitei mais apartamentos. Um tinha vista para um parque. Outro ficava mais perto da cafeteria. Acabei restringindo para um estúdio que cabia no meu orçamento, calculando mentalmente os custos. Meu trabalho rendia cerca de $1.800 por mês, suficiente para aluguel, contas e comida, se eu cortasse todos os extras. Teria que pausar minhas aulas de design por um mês para economizar, mas depois poderia retomá-las. Tara ligou para saber notícias, animada. Você está tomando as rédeas, disse. As crianças vão ficar bem. Elas têm você como exemplo. As palavras dela me deram força, mas as reações das crianças ainda pesavam em mim. Uma noite, ensinei Logan a usar a máquina de lavar. Carrega assim, mostrei, medindo o sabão. Ele revirou os olhos, mas prestou atenção. A mamãe nunca faz isso, resmungou. Assenti em silêncio. Logan começava a perceber a ausência da Cheryl, e isso machucava mais do que lhe deixava transparecer. Eli ficava sempre por perto, ajudando Nora com as histórias de dormir, mas os olhos vermelhos a entregavam. Hunter não parava de perguntar quando eu ia visitar, e Nora se agarrava em mim, sussurrando. Não vai muito longe. Eu me sentia dividida, mas não podia recuar. No fim da semana, já tinha marcado a assinatura do contrato do estúdio. Arrumei uma pequena mala, fechei meu laptop e separei alguns esboços, escondendo tudo no fundo do meu armário. Cheryl nem tinha notado, ocupada demais com o Blake ou dormindo depois dos plantões. Contei às crianças que me mudaria em breve, mas prometi ligar todos os dias e visitá-las sempre que possível. A raiva do Logan se transformou em um aceno relutante. Eli me deu um desenho nosso juntas, o jeito dela de dizer que sentiria minha falta. Hunter e Nora ainda pareciam perdidos, mas eu esperava que, com o tempo, entendessem. Eu não estava abandonando ninguém. Estava mostrando como é importante se defender. Enquanto finalizava meus planos, senti uma fagulha de esperança. Eu estava pronta para dar aquele passo, mesmo que significasse encarar tudo sozinha dali para frente. Na semana seguinte, carreguei minha última caixa para dentro do novo estúdio em Madison. Era pequeno, com apenas um colchão e uma escrivaninha, mas era o meu espaço, um recomeço. Arrumei meu laptop e alguns esboços, sentindo-me mais leve do que em anos. Mandei uma mensagem rápida para Logan, Hunter e Nora, prometendo uma noite de pizza em breve. Cheryl não tinha falado comigo desde que assinei o contrato de aluguel. O gelo dela, na verdade, era um alívio depois de meses de tensão. Achei que tinha deixado o caos para trás, mas subestimei-a. 3 dias depois, meu celular tocou com um número desconhecido. Aqui é o oficial Doyle, do Departamento de Polícia de Madison, disse uma voz firme. Meu estômago gelou. Recebemos uma denúncia. Pode nos encontrar no endereço da sua irmã? Dirigi até lá, a mente a mil. Quando cheguei, 2 policiais estavam do lado de fora, o oficial Doyle, com uma prancheta na mão, e o oficial Reed, observando a rua. Cheryl estava na varanda, o rosto vermelho de raiva. Ela roubou $500 e destruiu nossas coisas. Gritou, apontando o dedo para mim. A máquina de lavar quebrou e o sofá está rasgado. Pisquei, chocada. Eu não peguei nada, disse, firme. Saí deixando tudo limpo. O oficial Doyle arqueou a sobrancelha. Vamos ver os danos. Cheryl nos levou para dentro, mostrando um sofá com a almofada rasgada e a máquina de lavar que não ligava. Ela fez isso antes de sair. Insistiu. Balancei a cabeça. Eu não toquei nas suas coisas. Estou no meu apartamento a semana inteira. O oficial Reed examinou o sofá, notando manchas antigas sob o rasgo. Isso não parece recente, comentou. Ele então checou a máquina de lavar e encontrou um fio solto. Pode ser desgaste natural. Virei-me para Cheryl. Você sabe que eu não roubei nada. Podem revistar meu carro, meu apartamento. À vontade. O oficial Doyle encarou Cheryl. A senhora está alegando furto e vandalismo. Tem alguma prova? Cheryl hesitou, os olhos inquietos. O dinheiro estava na minha comoda, murmurou. Ela sabia onde ficava.
Antes que eu pudesse responder, Logan entrou na sala, o rosto tenso. Preciso falar, disse, olhando para os policiais. Meu coração disparou. O que ele ia fazer? Logan encarou o oficial Doyle. Minha mãe está inventando isso. Esse sofá está rasgado há meses. O Hunter derramou suco nele no verão passado. A máquina de lavar quebrou semanas atrás porque ela a sobrecarregou. E o dinheiro? Ela gastou em supermercado e nunca contou para ninguém. Os olhos de Cheryl se arregalaram. Logan, chega! Gritou, mas a voz dela tremia. Ele não recuou. A Alyssa foi mais mãe do que você. Ela pagou nossas coisas da escola, nos levou para todos os lugares enquanto você e o Blake mal estavam aqui. Fiquei olhando para ele, o peito apertado. O oficial Reed fazia anotações, a expressão neutra. Então, sem roubo ou dano recente? Perguntou a Logan. Nenhum, respondeu ele, cruzando os braços. A mamãe só está com raiva porque a Alyssa se mudou. O rosto de Cheryl ficou vermelho, mas ela permaneceu em silêncio. O oficial Doyle suspirou. Senhora, denúncias falsas são um problema sério. Vamos deixar passar dessa vez, mas não nos ligue de novo a menos que seja algo real, disse o oficial Doyle. Os policiais assentiram para mim e foram embora. Puxei Logan para o lado, na entrada da garagem. Você não precisava ter feito isso, falei, em voz baixa. Ele deu de ombros, chutando uma pedrinha. Você não merece isso. Sempre esteve lá por nós. Abracei-o, lutando contra as lágrimas. De volta ao meu estúdio, ainda tremendo, liguei para Tara. A Cheryl tentou me acusar de roubo e vandalismo, disse, andando de um lado para o outro. O Logan esclareceu tudo, mas eu não aguento mais esses jogos dela. A voz de Tara veio firme do outro lado. Ela está surtando porque está perdendo o controle. Mantenha distância. Assenti, olhando ao redor do meu apartamento quase vazio. Não era muito, mas era meu livre das mentiras da Cheryl. Naquela noite, mandei mensagem para Ellie, perguntando como estava. Ela respondeu com uma foto do novo desenho que tinha feito. Hunter perguntou quando podia me visitar, e Nora implorou por uma história pelo telefone. Prometi que veria todos em breve, mas as acusações da Cheryl mudaram tudo. As palavras do Logan ecoavam em mim, ela e o Blake mal estavam presentes. As crianças mereciam mais, e eu não podia continuar encobrindo as falhas da Cheryl. Sentei à mesa e comecei a rabiscar um novo logo, minhas mãos firmes pela primeira vez em meses. Cheryl podia tentar me sabotar, mas eu estava construindo algo novo e ninguém poderia tirar isso de mim. 2 semanas depois, meu celular tocou. Era o Logan, a voz trêmula. A mãe está no hospital. Alguma coisa com a gravidez. As crianças estão desesperadas. Congelei, a caneca de café parada no ar. Apesar de tudo, as acusações, as mentiras, pensei no abraço choroso da Ellie, nas tranças da Nora, nas conversas sem fim do Hunter. Eles não mereciam passar por aquilo. Peguei o carro e corri para o hospital, a mente girando. Na sala de espera, um médico me encontrou. Sua irmã está com placenta prévia, explicou a doutora Patel. Vai precisar de repouso absoluto, possivelmente até o parto. Assenti, o peito apertado. 3 meses era disso que ela precisava. Encontrei Cheryl no quarto, pálida e calada, tão diferente do seu fogo habitual. As crianças precisam de você, disse, sem conseguir me encarar. As palavras do Logan ecoaram de novo na minha mente. Eu quis virar as costas, mas respondi firme. Eu vou ajudar. Mas só pelas crianças e do meu jeito. Cheryl franziu a testa, mas não cedi. Vou continuar com meu trabalho, meu apartamento, e não vou te dar um centavo. Fico no máximo 3 meses, só para manter as crianças de pé. Ela assentiu, cansada demais para discutir. Eu não estava ali por ela. Estava por Logan, Ellie, Hunter e Nora. De volta a casa, encontrei um cenário de caos. Ellie se agarrou a mim, sussurrando. A mamãe vai ficar bem? Abracei-a, prometendo que a doutora Patel estava cuidando dela. Hunter perguntava o tempo todo por que o Blake não estava em casa, e Nora se recusava a dormir sem mim por perto.
Logan tentava se manter firme, mas os punhos cerrados revelavam sua preocupação. A casa parecia ter sido atingida por uma tempestade, pia cheia de pratos, roupas amontoadas, tarefas espalhadas. Blake estava desaparecido, os turnos no supermercado cada vez mais longos. Quando finalmente o vi, mal falou comigo, pegou uma cerveja e sumiu na garagem. Ele está assim desde que a mamãe adoeceu, murmurou Logan. Eu assumi o comando, mas não como antes. Mostrei ao Logan como dividir as tarefas com a Ellie, louça para ela, roupa para ele. Agora vocês são a equipe, disse a eles. Hunter e Nora ficaram com tarefas mais simples, como arrumar os quartos. Eu mantive minhas condições, passava depois do meu turno no café para fazer o jantar e ajudar nas lições de casa, mas nunca dormia. Lá voltava para o meu estúdio todas as noites. Uma noite, Ellie perguntou: por que você não pode ficar? Ajoelhei ao lado dela. Eu estou aqui por vocês, mas preciso do meu próprio espaço. Ela sentiu, mas os olhos estavam tristes. A distância do Blake só piorava as coisas. Ele chegava tarde, mal olhava para as crianças. Uma noite encontrei Nora chorando porque ele havia esquecido a peça da escola. Ele disse que ia estar lá, soluçava. Abriguei-a nos braços, a raiva fervendo dentro de mim. Logan ouviu e zombou. Ele já desistiu faz tempo. Sempre foi assim. Eu não discordei, ele tinha razão. A família estava se desfazendo, e eu não tinha como consertar tudo. Meu foco era manter as crianças estáveis, garantir que comessem, dormissem e se sentissem seguras. Tara me ligou numa tarde, enquanto eu ajudava Hunter com matemática. Você está fazendo demais de novo, alertou. Não deixe eles te puxarem de volta. Suspirei. São só 3 meses, pelas crianças. Eu tenho limites desta vez. Tara não se convenceu. Cuidado com a Cheryl. Assim que ela sair, vai se apoiar em você. Eu sabia que ela estava certa, mas os rostos das crianças me sustentavam. Eu não era mãe deles, mas não podia deixá-los desmoronar. No segundo mês, já tínhamos entrado numa rotina: trabalho, ajuda com as crianças, volta ao meu estúdio. Cheryl ligava às vezes pedindo notícias, mas eu era breve. A ausência de Blake só pesava mais. Ele murmurava desculpas sobre horas extras, mas nunca ajudava em nada. Logan assumiu cada vez mais, fazia compras, acalmava os pesadelos de Nora. Mas eu via o cansaço em seus olhos. Numa noite, ele desabafou. Eu estou com medo pela mãe, mas também estou com raiva. Ela nunca está aqui, nem quando não está doente. Assenti, o coração apertado. Eu não poderia ficar para sempre, mas por enquanto seguraria as pontas. Ao dirigir de volta para casa, com meus rascunhos me esperando na mesa, senti uma calma determinação. Eu estava ajudando, mas não ia me perder de novo. 3 meses depois, Cheryl recebeu alta, com o bebê recém-nascido nos braços. Eu tinha cumprido a promessa de apoiar as crianças durante o repouso dela, mas meu papel tinha acabado. Encontrei-a na casa, minha decisão firme. Eu vou embora, disse, de pé na cozinha. Eu amo as crianças, mas não posso mais fazer parte disso. Os olhos de Cheryl se estreitaram. Está nos abandonando de novo, disparou. Balancei a cabeça. Eu já dei o suficiente. Eles são seus filhos. Assuma. Ela não respondeu, apenas virou as costas. E foi isso. Saí dali, cortando o laço de uma vez por todas. Eu não podia deixar as crianças desamparadas, mas também não podia mais viver a vida de outra pessoa. Logan, Ellie, Hunter e Nora mereciam mais do que o caos dos pais. Liguei para Tara, que morava mais perto deles. Você pode ser o ponto de apoio deles? Perguntei. Ela aceitou sem hesitar. Passei a enviar $50 por mês do meu salário do café para ajudar com material escolar ou lanches para as crianças. Tara organizava chamadas de vídeo 2 vezes por semana, e eu orientava Logan em álgebra ou ajudava Ellie com os esboços das redações. Hunter adorava me mostrar seus projetos de ciência, e Nora falava sem parar sobre seus desenhos. Não era o mesmo que estar presente, mas nos mantinha conectados sem que o caos da Cheryl me puxasse de volta. Soube, por Tara, que a vida da Cheryl estava desmoronando.
O emprego no call center a dispensou, faltou demais durante a recuperação. Blake arrumou uma mala certa noite e foi embora, sem explicação, simplesmente sumiu. Logan contou a Tara que os vizinhos pararam de aparecer, cansados das desculpas e dramas de Cheryl. As crianças estavam sofrendo, mas eu não podia consertar os pais. Foquei no que podia fazer, mandar um pouco de dinheiro, acompanhar por meio da Tara, incentivar Logan a manter os irmãos no caminho certo. Doía ouvir a voz dele falhar durante nossas chamadas, mas eu sabia que me manter afastada de Cheryl era a única forma de me proteger. Enquanto isso, mergulhei no trabalho freelance. Eu estava fazendo cursos de design online, e uma colega me conectou a uma pequena empresa que precisava de um logotipo. Esse trabalho levou a outro, depois a um redeze de site para um café local. No fim do mês, eu já tinha 3 clientes fixos o suficiente para largar o café. Passei a dedicar meus dias a esboços, ajustes de layout e apresentação de ideias. Meu estúdio minúsculo agora estava coberto de painéis de referência e amostras de cores. Pela primeira vez, eu sentia que estava construindo algo real, algo meu. Quando um cliente me pagou $500 por um pacote de identidade visual, quase chorei. Era mais do que eu ganhava em uma semana servindo café. Tara continuava me atualizando sobre as crianças, mas também me alertava sobre Cheryl. Ela anda perguntando de você, disse durante uma ligação. Fala que você deve a ela por tudo que fez. Soltei uma risada amarga. Ela não pode mais me manipular. Aprendi a lição depois daquela história com a polícia. Pedi a Tara para manter meu número privado e só repassar mensagens das crianças. Uma noite, Logan me mandou mensagem dizendo que Cheryl estava com dificuldade para pagar as contas. Enviei $20 extras para Tara comprar mantimentos, mas não procurei Cheryl. Ela fez suas escolhas. Meu foco eram os filhos dela, mesmo à distância. Mandei para Ellie um sketchbook de presente de aniversário, e ela me devolveu um desenho nosso com a legenda Melhor Tia. Hunter me ligou para contar que venceu uma feira de ciências, e eu comemorei com ele pela tela. Nora pedia histórias por telefone, e sua voz ficava mais animada quando eu inventava finais engraçados. Logan, por outro lado, estava mais calado, carregando peso demais para um garoto de 15 anos. A mãe não está nem tentando, confessou certa vez. Disse a ele para focar nos estudos e prometi que sempre estaria presente, só não dentro da casa da Cheryl. Conforme meu trabalho freelance crescia, consegui um contrato com uma startup de Madison para criar toda a campanha de marketing. Foram noites exaustivas, revisões sem fim, mas o pagamento cobriu meu aluguel e ainda permitiu guardar um pouco. Eu não estava rica, mas estava livre. O mundo de Cheryl estava ruindo, e parte de mim sentia o peso dessa queda, mas eu não podia mais carregá-la. As crianças tinham a Tara, e tinham a mim, da forma que importava. Olhei para meu último design iluminando a tela do laptop e senti uma onda de orgulho. Eu tinha construído aquela vida a partir do nada e ninguém poderia tirá-la de mim.